A anoréxica não tem corpo. Pode parecer estranho, mas vem que eu vou te explicar. Para a gente entender essa frase que eu falei, a gente vai ter que voltar um pouco para Melanie Klein e entender que quando a gente nasce, ela vai dizer que a gente se encontra no estado esquizoparanoide, ou seja, o nosso corpo e o corpo da nossa mãe ainda são uma coisa só. E se tudo der certo, com o nosso desenvolvimento, a gente vai conseguir separar os corpos e entender que somos dois corpos diferentes, distintos. Fisicamente sempre vão ser e sempre foram, mas de novo aqui é o corpo libidinal. E como que funciona isso? Então a gente vai trazer também aqui um pouco de Winnicott, que vai falar que a mãe suficientemente boa é aquela mãe que não é necessária, é aquela mãe que falta, é aquela mãe que falha, é aquela mãe que não está sempre presente. Então, se a gente imaginar a criança nascendo, tendo aquela ilusão de que, aquele entendimento de que o corpo dela com o da mãe são uma coisa só, como que ocorre essa separação? Muito dessa separação vai se dar pela falta da mãe. Vai se dar naquele momento que a criança sente angústia, sente necessidade, que ela chora, que ela precisa de algo. Vai se dar quando a criança começa a colocar mão na boca, pé na boca, conhecer os limites do próprio corpo. Agora, aquela mãe que não permite que isso aconteça, aquela mãe que vai antecipar tudo, aquela mãe que então tem um excesso de cuidado, um excesso de zelo, aquela mãe que tem um excesso de antecipação que não deixa a criança chorar, e aqui não estou fazendo não estou falando que a criança tem que ficar chorando por horas ou minutos, nada disso. Estou dizendo que existe aquela mãe que não deixa que a criança sinta o que está acontecendo, sinta aquela angústia da necessidade, sinta a angústia da falta, sinta a frustração que deve ser normal para o desenvolvimento da criança. Essa mãe é aquela mãe que não vai deixar que a criança entenda que ela tem um corpo só, que a criança tem o próprio corpo. E ela vai continuar então achando que o corpo dela e o corpo da mãe são a mesma coisa. Aliás, essa mãe não consegue tirar os olhos da criança o tempo todo e fica o dia inteiro naquela simbiose. É comum então, é esperado a gente achar que essa mãe não desvia o olhar dessa criança. Imagina você num relacionamento em que todo momento o seu companheiro ou sua companheira ficam falando com você, te mandam mensagem, não te dão um segundo de sossego para você fazer suas coisas. E de repente essa pessoa sai de casa, vai fazer alguma coisa e você fala, caramba, que alívio, nossa, vou ter um tempo para fazer alguma coisa que eu quero. Essa criança, ela sofre isso. Essa criança ela não consegue ter o momento dela para desejar, para entender o que está acontecendo, para ter autonomia e desenvolver essa autonomia. Então, por isso que também é muito comum nas anoréxicas que elas não consigam desenvolver essa autonomia. Elas têm uma grande dependência dos pais, e aqui principalmente da mãe. Então, já que eu falei no pai, lembrando que essa mãe, que não desvia o olhar da mãe, é bem provável que a gente tenha aí um pai ausente. Pai ausente não só na figura do homem paterno, mas estou dizendo aqui no nome do pai. Aquele que vem, então, vem castrar, aquele que vai interditar esse relacionamento direto da criança com a mãe. Esse que vai interditar e fazer com que a mãe deixe olhar para a criança, olhe um pouco para o lado, olhe para outra coisa e a criança então sinta falta. E nessa falta sinta e perceba que tem um corpo. Essa criança que vai então, que pode se tornar anoréxica, ela não vai ter esse desenvolvimento do corpo libidinal. Isso quer dizer que ela não vai ter a sua sexualidade desenvolvida. Sexualidade aqui não vai ter os caminhos do prazer desenvolvido. Então vai ser um ser que não consegue por si só desejar. E por isso, geralmente, não vai ter o desejo nem de comer, mas também não vai ter o desejo de fazer as coisas na vida, não vai ter autonomia. Autonomia que também foi cerceada pela mãe, porque a todo momento falava, come isso, limpa o prato, faz aquilo, limpa. É comum que as anoréxicas elas tenham uma obsessão por controle, por limpeza, por organização, e muito também vem desse controle que havia provavelmente no desenvolvimento da fase anal dessa criança, onde a mãe também controlava e não saía de cima para fazer todas as coisas. Que a gente fala aqui de consequências, né? Além óbvias dos comportamentos e sintomas das pessoas que são anoréxicas. A gente fala aqui de uma baixa resistência à frustração. Essa criança nunca se frustrou porque sempre teve ali tudo sendo atendido e inclusive antecipado. A gente fala de uma submissão excessiva ao cuidado dos pais, uma dependência, uma falta de autonomia.
a gente fala de pessoas extremamente disciplinadas, com os afazeres de casa, com o trabalho, com essa questão toda voltada a esse controle excessivo. Enfim, por que a anoréxica não come? E a gente pode listar aqui algumas coisas, já que existe sempre uma sobredeterminação. Mas um aspecto que a gente pode olhar, pela razão dela não comer, é porque não tem o prazer. Então, já que essa criança não conseguiu desenvolver o seu corpo libidinal, ela ainda tem o corpo da mãe, e por isso que eu falo no começo do vídeo que ela não tem um corpo, é porque o corpo dela ainda é o corpo da mãe, ela não tem um corpo próprio, ela não tem prazer nenhum em comer. Vamos lembrar que quando a gente não come só para se sustentar, não é só nosso instinto de sobrevivência falando. Comer é muito mais do que isso. Comer passa por vários prazeres que nós temos. Uma comida que a gente gosta traz alguma lembrança, traz um lugar, traz um aconchego, traz um afeto. Essa pessoa não tem nada disso quando ela come. Então não há prazer algum em comer. Tudo bem, mas pode falar, tá bom, mas ela então vai comer para sobreviver, né? Sim, mas aí tem outros aspectos também que vêm junto com a anorexia. Então, essa questão aqui, quando geralmente a criança anoréxica ela vai começar a mostrar esses sintomas na puberdade, né? Onde o seu corpo físico começa a desenvolver mais rapidamente, começa a surgir peso, então ela começa a ter as mudanças por conta da puberdade, os hormônios, aumenta então a libido sexual, e nesse momento ela começa a reparar, mesmo que seja fisicamente, que existe, que ela tem um corpo que está se diferenciando ainda mais agora. Então, a gente pode olhar por um olhar que a falta de alimentação, na verdade, é uma vontade de se manter infantil. É se manter com o corpo que ela sempre teve, evitar crescer e se manter, então, sob os cuidados dos pais, como criança, né? Esse é um outro aspecto. Então, a falta de alimentação é impedir esse crescimento. É comum que meninas nem consigam menstruar por conta da anorexia, né? O corpo deixa de menstruar. Então, essa tentativa de manter esse corpo infantilizado, para se manter nessa posição de criança, na posição de afeto, dependência dos pais. Uma outra coisa é se manter no controle. Como assim controle? Vamos lembrar que essa criança foi aquela que a todo momento foi cuidada pela mãe, pelos pais e que sempre esteve ali numa posição de submissão. Faz isso, faz aquilo, limpa o prato, ou se você não fizer, eu não vou gostar de você. Sempre um controle excessivo. Esse momento é quando ela pode, então, através de uma inversão, tentar estar no controle. E agora eu não como e eu não vou comer porque eu sei que isso também não vai satisfazer os meus pais, minha mãe que sempre quis que eu comesse, que eu sempre fizesse o que ela manda, agora eu estou no controle. E nesse controle eu não vou fazer aquilo que você quer, o que você espera que eu faça. Então existe essa inversão de posições, onde agora essa criança ou esse adolescente tenta experimentar a posição de controle e naquela hora, ou seja, do opressor, em certo momento que outra hora ela estava ali como submisso. E por fim, a gente tem uma visão lacaniana sobre isso, que é, na verdade, que ela se alimenta, mas ela se alimenta de falta. Então vamos lembrar que essa criança nunca teve a chance de faltar nada para ela e por isso ela desejar. E Lacan vai dizer então que na verdade ela está se alimentando da falta, ela se alimenta do nada, para que uma vez que ela tenha essa falta, ela possa então desejar. Se você gostou, deixa o like aqui no vídeo. Se tem algum assunto que você gostaria que eu falasse também, deixa nos comentários. Ou se você quiser saber mais alguma coisa sobre anorexia que eu não comentei aqui, também deixa nos comentários. Obrigado e bons estudos!